Oi, tudo bem? Tô de volta com os bonequinhos para trazer para você uma reflexão. Você já parou para pensar que a vida chegou a você através da formação de 7 casais? Seus pais, seus avós, seus bisavós. 14 pessoas vindas de lugares, histórias, famílias completamente diferentes foram se encontrando para que a vida pudesse chegar a você da maneira como chegou. Você não seria você se essas 14 pessoas não tivessem sido tomadas pela força da vida para trazer até você a vida como você conhece. E quantas histórias, quantos dramas, quantas situações, quantos desafios foram sendo experimentados nesses relacionamentos. Os bisavós, os avós e os pais são as pessoas mais próximas, mais importantes para nós dentro do nosso sistema familiar. Claro que outras pessoas também pertencem ao nosso sistema familiar. Aqui com os nossos avós também estão os nossos tios avós. Aqui com os nossos pais também estão os nossos tios, aqueles os vivos e também aqueles que não puderam viver. Porém, esses relacionamentos são os relacionamentos que mais impactam o nosso inconsciente. Então, nós podemos considerar a vida como fluxo de amor como um fio que vai passando de geração para geração, né? Então, a vida vai sendo levada adiante e entregue aos descendentes. Quando esta vida vem desta maneira fluídica, leve, né, vai sendo passada com amor, com gratidão, as coisas caminham bem. Os problemas acontecem quando histórias não ficaram bem resolvidas dentro dessas relações. Mesmo que nós não tenhamos nenhum conhecimento disso, dessas histórias, aquilo que ficou escondido, aquilo que ficou mal resolvido, vai passando adiante como uma tentativa do sistema de que os descendentes com outro nível de consciência talvez consigam resolver estas questões com mais informações, com mais consciência. Ocorre que nem sempre é assim. Então, às vezes, muitas e muitas gerações vão sendo tomadas a serviço da resolução desses emaranhamentos. E o que são esses emaranhamentos? São situações, sentimentos, emoções desafiadoras, né? Sofrimento que vai sendo passado de geração para geração. Esses nós aqui, como você está vendo, a pessoa vai ficando envolvida a partir das imagens do inconsciente que moldam os comportamentos e as escolhas de vida. As pessoas se mantêm presas, atadas a histórias que muitas vezes elas desconhecem, né? E nós, toda a nossa busca por autoconhecimento é justamente para que a consciência nos ajude a desatar esses nós. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação que poderia ser a causadora de um emaranhamento. Tome apenas como um exemplo. Essa dinâmica é chamada de dinâmica de sentimentos adotados. Suponhamos que esta moça experimente muita dificuldade nos relacionamentos afetivos,
na relação com a filha ou com os filhos, e que também ela tenha muita dificuldade de lidar com a mãe. Claro que a gente vai criando motivos, né? A gente vai dizendo, eu não gosto dela, não me dou com ela por esse comportamento, por aquela situação, porque ela me fez isso, porque eu não perdoo. Mas Bert Hellinger foi percebendo que por trás dessas situações haviam movimentos ocultos, ou seja, forças que vinham a partir do inconsciente para manter, alimentando, né, colocando em curso, dinamizando esses sentimentos, essas dificuldades nas relações. Então, suponhamos que ela venha para a constelação trazendo justamente esta queixa. Eu não consigo aprofundar os meus relacionamentos, eu me sinto sozinha, não me sinto também competente como mãe, é muita carga para mim. É um exemplo, suponhamos que seja esta a queixa. Durante o trabalho, né, com as constelações, então nós vamos fazendo algumas perguntas. Eu perguntaria para ela como é a relação dela com a mãe, né, como é essa conexão, se forte ou fraca, fácil ou desafiadora. E ela, suponhamos que ela me dissesse, eu tenho muita dificuldade com a minha mãe, sempre tive. Minha mãe nunca foi muito carinhosa comigo. E aí, quando isso acontece, nós precisamos sempre olhar para trás, porque a nossa mãe aprendeu a amar com a mamãe e o papai dela, os nossos avós. Quando a nossa mamãe estava dentro da barriga da vovó, um dos óvulozinhos que estavam lá dentro daquela bebezinha já tinha o nosso nome, né? Nós já éramos uma probabilidade ali dentro, quando a mamãe ainda estava na barriga da vovó. Então foi aqui que ela aprendeu sobre amor, sobre afeto. Eu preciso olhar para trás. E aí eu pergunto, e sua avó materna? Você conviveu com ela e como era a relação dela com a sua mãe? Com certeza ela vai me dizer que aqui também tem um desafio. Nessa relação também tem um desafio. E essas já são as informações necessárias para que a gente comece uma constelação. Então eu pediria para essa moça posicionar nesse espaço a sua mãe, a si mesma. Se fosse um trabalho em grupo, ela escolheria uma representante para si mesma, uma representante para sua mãe e uma representante para sua mãe, inicialmente isso, né? E a partir do que se mostrasse aqui, das sensações que fossem se formando aqui, com certeza ela começaria a sentir um desconforto, caso eu as colocasse assim. E aí eu pediria para ela colocar a vovó também. Suponhamos que o posicionamento tenha sido assim da mamãe, ela olhando para a mamãe olhando para a vovó também olhando para trás, por exemplo. Ninguém tem contato com ninguém, né? Ninguém se comunica, ninguém troca, né? O amor não está fluindo com facilidade aqui. Então, eu pergunto se ela sabe qual foi a situação de vida da bisavó, né? E aí eu descubro
por exemplo, que a bisavó morreu no parto, fazendo com que a vovó tivesse que, desde muito cedo, se tornar responsável pelos outros irmãos. Ela também não teve mãe. Ela também não sabe dar como mãe, porque ela recebeu o que foi possível da vida aqui, né? Então, naturalmente, ela não conseguiu se tornar mãe da minha mãe plenamente, porque ela tinha ainda uma dor de criança aqui. Ela estava ainda amarrada com essa situação aqui, lamentando muito, né, a perda da mãe no parto de um irmãozinho. E aqui talvez a dinâmica se mostrasse como uma vontade profunda de ir junto, de morrer também, né? Uma vovó que viveu triste, depressiva. E a nossa mamãe, então, nessa realidade, também não teve o necessário, né? O que ela sentia como necessário, ela não pôde receber e, portanto, ela também não tem para dar, mas ela também sentia a tristeza dessas mulheres aqui, mesmo sem saber por quê. E quando esta moça aqui, criança, querendo o amor da sua mãe, percebendo a incapacidade, a falta que a mãe sentia, que vinha de gerações e gerações, quando ela percebe essa falta, ela se vira contra a mãe e começa a olhar só para o papai e rejeitar a mãe. Se ela puder, ela afasta a mãe e às vezes até entra no lugar da mãe. E essa dinâmica, portanto, quando ela está fora do seu lugar, sempre que nós estamos fora do nosso lugar, nós estamos sofrendo. Então ela ocupa o lugar da mãe, né, a mulher do pai. Às vezes, ao invés de rejeitar, ela faz algo ainda mais desafiador, mais difícil. Ela olha para essa mãe, percebe a falta que essa mãe sentiu da própria mãe, essa falta de mãe que essas mulheres vêm vivendo ao longo dessas gerações. E como o amor da criança é incondicional, ela decide então cuidar da mamãe. Ela decide então se tornar adulta cedo e suprir as faltas emocionais da mamãe. Só que isso vai ficando pesado, muito pesado. E isso vai dificultando o fluxo do amor, porque agora, se ela está tentando ser a mãe da mãe, ela já está no lugar da avó. Então ela já está mais longe ainda do lugar dela, de quem ela é. E a gente só consegue ser feliz nessa vida se a gente está aqui, no nosso lugar, porque cada um tem o seu lugar. E quando nós estamos inconscientemente envolvidos com essas dinâmicas ocultas, geralmente nós estamos fora do nosso lugar. E a primeira lei que nós infringimos aí é a lei da hierarquia, né? Como eu aqui, pequena, posso achar que vou cuidar da minha mãe, né, e vou tomar o lugar da minha avó. Se eu tomar o lugar da minha avó, eu vou sentir uma tristeza enorme, porque a vovó estava pronta para suportar essa dor aqui, essa situação de ter perdido a mãe cedo, mas eu não. Então, não seria estranho se uma depressão profunda estivesse presente numa dinâmica como essa, por exemplo. E a partir daqui, então,
as constelações, a prática da constelação se desenvolve. Nesse caso, então, nós começaríamos a trabalhar com as frases de solução e a retomada da ordem, da posição de cada um dentro desse sistema. Quando a gente fala em solução, é a reconciliação através do amor. Então, cada um voltar para o seu lugar, mas se reconhecer como pequeno, como incapaz de solucionar essas faltas, ou mesmo como impossível rejeitar a mãe aqui, tomar o lugar do pai, né? Se eu tomar o lugar do pai, como é que eu vou estar aqui ao lado de um parceiro, de um companheiro? Também não tem como fazer isso, né? Então, são tantas dinâmicas possíveis. Então, para voltar a uma imagem que solucione, a gente precisa recuperar o nosso lugar, restabelecer o amor que vê, o amor não mais o amor ferido da criança, né, mas o amor consciente, o amor que reconcilia, e começar a reconhecer e a honrar essas faltas aqui, esses sentimentos aqui, né? Sinto muito, mamãe, mas eu sou pequena e você é grande, né? Eu vou ficar aqui só no meu, assim como reconhecer toda a dor dessas mulheres, né? Da linhagem feminina. E então, a partir de agora, ao invés de tentar me envolver nos assuntos dos grandes, quando a gente fala grande, quer dizer das pessoas que vieram em gerações anteriores, ao invés de tentar solucionar por eles, eu vou então viver, fazer da minha vida o melhor possível para que esse sofrimento não tenha sido em vão, né? E a partir daí se inicia um movimento na alma, coloca-se algo em movimento que depois vai se refletindo fora, na realidade e nas relações. A partir dessa consciência, algo já muda dentro da gente, né? Se nós rejeitamos a nossa mãe, dizer algo como por que nós rejeitamos, por que nós o fizemos, né? O que a gente estava enxergando ali, né? Que dor a gente estava sentindo, dividindo, compartilhando, que sentimentos a gente tinha assumido. Será que eu estava exigindo uma coisa que ela podia dar, ou será que eu preciso reconhecer que não era possível ser dado, né? Então é isso. Numa outra ocasião vou trazendo outras dinâmicas para vocês, tá bom? Tudo de bom para você e um beijo.